Fala pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre projeções cartográficas. Você que está aí se preparando com a gente para a prova da UERJ, fica bastante atento, muito ligado. É um conteúdo bastante frequente, vira e mexe está caindo alguma coisa, principalmente sobre projeção de Mercator e sobre Peters. Então tem que ter essa noção, tem que ter noção das distorções. Então preste bastante atenção na aula de hoje. Show de bola? Vamos lá! Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre projeções cartográficas. Rafael, o que é uma projeção cartográfica? Bem, você já parou para pensar como é que é feito, como é que se desenvolve a confecção de um mapa? Principalmente um mapa do mapa mundi, que a gente chama, que é do planeta inteiro? Já parou para pensar que nós estamos pegando uma superfície esférica, tridimensional, e estamos levando ela para uma superfície plana, bidimensional? Bem, aí nós vamos ter que recorrer a uma outra matéria, que é a matemática, para entender um pouquinho melhor esse problema. Por que é um problema? Vamos entender. Não existe nenhuma forma perfeita de você transpor uma condição, representar uma condição que é tridimensional na realidade em um espaço bidimensional. É impossível, certo? Perfeitamente é impossível. Mantendo todas as coisas proporcionais, impossível. Então, nenhum tipo de projeção que eu vou falar aqui consegue representar de forma perfeita ou de maneira ideal todos os itens, todas as coisas que existe na realidade. Infelizmente não existe. Se você descobrir, você ganha um prêmio. Um grande prêmio, tá? Mas é praticamente impossível, matematicamente impossível, certo? E aí, então, para Rafael, para que serve exatamente as projeções cartográficas? Então, nós temos que entender que eu posso não ter tudo, mas alguma coisa eu posso ter proporcional. Então, qual é o objetivo das projeções cartográficas? O objetivo das projeções cartográficas é o quê? É transpor, né? Você conseguir representar numa superfície bidimensional plana, certo? Uma estrutura tridimensional, né? Mas levando em consideração, conseguindo preservar determinadas características. Quais características? Aquelas que o leitor daquele mapa vai necessitar para o seu uso ou para alguma atividade, certo? Então isso acaba sendo extremamente importante. Então vamos olhar aqui, ó. O que são as projeções cartográficas? São técnicas cartográficas usadas para representar uma superfície esférica tridimensional em uma superfície plana bidimensional. Muito simples, ok? Ou seja, eu saí do que é tridimensional para o que é bidimensional. É fácil? Não é tão fácil assim. Por quê? O mais importante de tudo, todo mapa possui distorção. Rafael, o que é essa distorção? É algo que foge da realidade, ou seja, que não está coerente, não é proporcional, não está coerente com o que é de verdade. Vocês já devem ter escutado muito falar sobre algumas comparações bem normais. Por exemplo, em alguns mapas você vê a Groenlândia, que é uma ilha, né, que fica lá na América do Norte, certo? Com ela em alguns mapas sendo maior do que a América do Sul inteira. E isso não é uma verdade, certo? Na verdade, a Groenlândia é bem menor do que a América do Sul, bem menor que o Brasil, inclusive. E aí você para e pensa assim, mas por que em alguns mapas ela aparece tão grande? Por conta exatamente das distorções. Então, por isso é importante, né, conhecer as distorções. É importante conhecer os tipos, né, de projeções, seus objetivos, porque eu vou usar aquela projeção com um objetivo específico e, obviamente, conhecer também como que elas distorcem. Ah, a projeção tal distorce dessa maneira, a projeção tal distorce tal região. Isso é importantíssimo. Tudo bem? Então, fica ligado, presta atenção aqui. Então, vamos falar um pouquinho dos 3 tipos essenciais de projeção. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai classificar as projeções por, vamos dizer assim, por
forma, né? Em que tipo de estrutura que vai ser projetado. No caso, eu vou ter 3 tipos básicos, certo? A cilíndrica, a cônica ou a plana, que também pode ser chamada de projeção azimutal. É a mesma coisa, não se preocupem, ok? E aí vem a pergunta, Rafael, como assim? Bem, se você parar e pensar, eu tenho um cilindro, se eu abrir o cilindro, depois vou ter um plano. Perfeito, bacana. Se eu pegar um cone e abrir o cone, eu vou ter um plano também. Não vai ser um retângulo, mas também vai ser um plano, ok? E, obviamente, se a última é plana já, então tá tudo certo. Mas qual que é a grande importância disso aqui? Bem, a partir desse momento aqui, eu começo a projetar a superfície da esfera numa superfície plana. E, obviamente, quando eu abro, eu consigo ter um mapa. Só que existem distorções. E aqui é interessante a gente pensar o seguinte. Cada um dessas estruturas, né, vão ter pontos em que, no caso, o cilindro, o cone ou o plano vão tocar na superfície, certo, da esfera. Reparem, se eu pegar um cone nesse formato aqui, a gente pode dizer que classificaria como uma projeção cilíndrica equatorial. Por que ela é uma projeção cilíndrica equatorial? Cilíndrica porque eu estou projetando em um cilindro, equatorial porque está na região equatorial onde o cilindro encosta, né, nessa área aqui. Então o que acontece? Essa região aqui da linha do Equador vai ser chamada de ponto de VG. Rafael, o que é VG? Verdadeira grandeza. Ou seja, na linha do Equador, o mapa que vai representar de forma perfeita. Porém, nós vamos ter que entender o seguinte: quanto mais afastado, tanto para norte quanto para o sul, maior será a distorção que o mapa vai ter. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, melhor. Ok? Então, se eu virar para você e falar, Rafael, uma projeção cilíndrica equatorial é boa para projetar os polos? Não. Por quê? Porque os polos são muito afastados da linha do Equador, então elas vão estar muito distorcidas. Lembra da Groenlândia? A Groenlândia está bem afastada da linha do Equador. Isso acontece em mapas desse tipo. Então ela está muito esticada ou está muito achatada. Então você tem uma distorção muito grande em regiões muito afastadas da linha do Equador. Tudo bem? Perfeito. Podemos dizer, então, que a projeção cilíndrica equatorial ela vai proporcionar melhor representação, com menos distorção, nas regiões mais próximas da linha do Equador. O Brasil, por exemplo, é muito bem representado nesse tipo de projeção. Tranquilo? Belezinha. Rafael, mas eu poderia colocar esse cilindro em outras posições? Então, eu posso colocar esse cilindro na posição que eu quiser, certo? E fazer a minha projeção da forma que eu quiser com o cilindro. Porém, não é muito convencional, vamos dizer assim, fazer isso. Mas nada impede de você colocar o cilindro, por exemplo, na horizontal ou na diagonal e fazer isso. Só que não vai ser mais uma projeção cilíndrica equatorial. Você vai estar privilegiando, você vai estar com ponto de verdadeira grandeza em outra posição. Tudo bem? Bem tranquilo. Vamos continuar. A segunda projeção é a projeção cônica. Essa projeção ela é muito utilizada para regiões de média latitude, ou seja, regiões que não estão nem tão próximos da linha do Equador, nem tão próximos do polo. Aquelas regiões de média latitude. E aí você vai virar para mim e vai falar, Rafael, a Europa eu posso utilizar, por exemplo, a projeção cônica para fazer essa projeção? Perfeito, a Europa é um excelente exemplo, os Estados Unidos um excelente exemplo. Muitos dos mapas confeccionados dessas regiões são feitos com projeções cônicas. Por quê? Estão mais próximas da realidade, tem menos distorção do que se eu utilizasse, por exemplo, projeção cilíndrica, certo? Então, acaba sendo interessante. Mas, reparem uma coisa, o cone, ele não consegue projetar abaixo da linha do Equador, certo? Então, ele vai encostar, ele vai projetar toda essa região aqui em verdadeira grandeza, tá vendo? Ele não vai tocar na linha do Equador, tá? O ponto de verdadeira grandeza vai estar em média latitude, por isso que é importante isso daqui. Mas da mesma maneira que o outro, quanto mais afastado da linha de verdadeira grandeza, quanto mais afastado da linha laranja ali, maior será a distorção. Tudo bem? Então é uma projeção também bastante usual, tá bom? A última é a projeção plana ou azimutal. Rafael, no caso tanto da cilíndrica quanto da cônica, eu tenho uma circunferência que encosta
na estrutura que eu tenho, ou no cone ou no cilindro. No caso de um papel, imagina uma folha de papel reta, um plano e uma esfera. Quando você encosta a esfera ali, somente em um único ponto a esfera encosta no plano. Então aquele ponto vai estar em verdadeira grandeza. Esse pontinho aqui, ó, verdadeira grandeza, tá? E quanto mais afastado deste ponto, seja em qualquer direção, certo? Eu vou ter maior distorção. Essa projeção, ela é muito comum de ser utilizada para projeção das regiões polares. Utilizando ela como ponto de referência, certo? Você vai conseguir ter um mapa, né, com essa projeção. Rafael, da mesma maneira que eu falei do cilindro, eu posso inverter o cilindro, eu também posso inverter o cone, eu posso colocar ele por baixo, pelo lado, pode. E o plano também, eu posso colocar em qualquer ponto do planeta. Não são projeções, digamos, tão usuais, mas que podem ser feitas, podem ser feitas. Tudo bem? Isso que é importante entender. Poder pode, não é usual. Tá show? Molezinha. E pra gente completar, agora a gente vai falar talvez das coisas que mais caem nas principais provas de vestibular, que são as principais projeções e suas características. Hoje em dia, nós temos vários tipos de projeções. E para vocês conhecerem, pelo menos, já ver alguns tipos de projeção, eu vou deixar um materialzinho para vocês aqui nessa aula com as principais projeções cartográficas que vocês podem ver. E algumas até bem diferenciadas, tá bem? Pelo menos para vocês verem o mapa, tá ok? As projeções. Então, olha só, a projeção mais conhecida de todos, talvez a mais famosa, é a projeção de Mercator. A projeção de Mercator, como eu já falei, ela é uma projeção cilíndrica, tá? Ela é feita nessa estrutura, ela é equatorial, então eu tenho o cilindro nessa posição para criar a projeção de Mercator, porém ela é conforme. Rafael, o que é uma projeção conforme? Uma projeção conforme é a projeção que mantém proporcional às formas. Então eu tenho um objetivo para esse mapa? Tenho, manter proporcional às formas. Outras características vão importar tanto? Não. Exemplo, uma coisa que vai acontecer é, vai ocorrer uma distorção, né? Distorce a equivalência das áreas, ou uma distorção das áreas, ou seja, as áreas do mapa não vão estar proporcionais à realidade. Em compensação, as formas vão estar privilegiadas, elas vão estar de acordo com o que é realmente. Ok? Então, eu vou desvalorizar uma informação para manter uma informação. Eu desvalorizei a área, mas eu mantive a forma. E é assim que a projeção vai trabalhar. Certo? As projeções elas vão proporcionar ao leitor uma informação privilegiada. Compreenderam? Tranquilo? Molezinha. E o mais interessante, como eu falei, ó, maior latitude, quanto maior, né, a latitude, maior será a distorção. Quanto maior a latitude, mais afastada da linha do Equador, que é 0 grau de latitude, nós já vimos isso na aula de latitude e longitude, certo? Maior será a distorção, ok? O caso da projeção de Mercator, quanto mais afastado, mais esticado será, né, serão as áreas, né, dos continentes. Então, por exemplo, o caso da Groenlândia, quanto mais afastado, mais esticado vão estar as áreas dos continentes. Tudo bem? A segunda projeção é a projeção de Peters, também conhecida como projeção de Gall-Peters, certo? Também vai ser uma projeção cilíndrica, também vai ser uma projeção equatorial. Então, peraí, Rafael, é a mesma coisa? Não, muda agora, certo? Essa projeção vai fazer exatamente o que a projeção de Mercator não fez. Ela vai, ao invés de privilegiar as formas, ele vai distorcer as formas e manter proporcional às áreas. Vai importar a forma? Não, o importante são as áreas. Por isso, essa projeção vai ser classificada como uma projeção cilíndrica equatorial e equivalente, ok? Que mantém proporcional às áreas. Bem fácil, bem tranquilo, sem problemas. E a última projeção é uma projeção muito importante que vira e mexe cai em vestibular. Tá? Essa daqui é uma projeção muito comum de cair. As outras duas são frequentes, mas essa daqui, fora dessas duas, é a que mais cai, que é a projeção plana polar. Ou seja, é essa última projeção sobre os polos, Polo Norte
e Polo Sul. Ela é uma projeção plana, polar, porque é pontual lá na região, certo? Privilegia a região polar, e ela é equidistante, ou seja, mantém proporcional as distâncias lineares, né, a partir daquele ponto específico, que no caso é o ponto do polo, seja o Polo Norte, seja o Polo Sul. Tudo bem? Então eu tenho essas 3 projeções. Como eu falei, vou deixar aqui embaixo um material com a imagem de cada uma das projeções, né, cartográficas mais conhecidas, como a projeção de Robinson, a de Mercator, a de Peters, para vocês pelo menos terem uma noção, né, de visualização de cada uma delas, tá bom? Então, valeu e até a próxima!